Meus queridos irmãos, eu quero, nesta tarde, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esta paz a qual Jesus tem e quer dar para todo ser vivente. Por isso eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu queria deixar um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, que diz assim a Palavra de Deus. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, só vou utilizar este verso a qual foi exposto pelos próprios lábios de Jesus Cristo. Jesus, ele manda dizendo para as pessoas, não só para os discípulos na época, mas também este é um versículo imperativo. Até hoje nos manda também pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma palavra qual Jesus falou é criatura. Ele disse para pregar o Evangelho a toda a criatura. E um texto a qual eu fico a pensar, porque Jesus, sendo Senhor, sendo o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, do mar, dos animais, também fez o homem a sua imagem e semelhança. Por que ele não mandou pregar o Evangelho para todos os filhos? Por que utilizou esta fala, criatura? Me dá a entender que Jesus está dizendo que nem todo ser humano é filho. Nem toda pessoa que é pessoa, é ser humano, é filho de Deus. Eu entendo desta maneira. Quando Jesus fala criatura, ele está dizendo que nem todo ser humano é filho de Deus. Por isso, a preocupação de Jesus Cristo é enviar pessoas para pregar o Evangelho para toda criatura. E criatura, tudo aquilo que foi criado por Deus. Pode ser o ser humano, pode ser o animal, ou pode ser também a natureza. Todos esses itens são considerados também de criatura. Mas a qual a criatura que Jesus está falando, que Jesus se refere, é o ser humano, é um homem ou a mulher. Por isso é que Deus enviou-nos para pregar o Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. A maior preocupação de Jesus Cristo foi com as pessoas. Foi com aquelas pessoas que são chamadas de criatura. Mas Jesus sabe, e nós sabemos muito bem, que para herdar a vida eterna com Jesus, tem que ser filho. E para ser filho, tem que crer na palavra de Deus. Para deixar de ser criatura, para se tornar filho, tem que crer em Jesus. Mas, pregador, como eu posso entender isto? Eu vou explicar. No Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 1, versículo de número 11, diz a palavra do Senhor: veio para o que era seu, e o seu não recebeu. Todos aqueles que receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus.
João fala a respeito do Filho. Jesus fala a respeito da criatura. Ou seja, Jesus disse para os discípulos: vai atrás das criaturas, para a criatura se tornar filho de Deus. Porque criatura não habita no reino do céu. Criatura não entra na eternidade. Criatura não vive para a eternidade. Só vive no reino do céu. Só vive no novo céu e na nova terra aquele que é filho. E para ser filho é preciso crer em Jesus. É preciso acreditar no Filho de Deus. Porque os que era para ser rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas nós que éramos gentios, nós recebemos, e automaticamente, ao recebê-lo, nós somos considerados filhos de Deus. A Bíblia nos manda pregar o Evangelho a toda criatura. É necessário que o Evangelho seja pregado. É necessário que o Evangelho seja anunciado como ele é. Tem muitos líderes se acovardando, deixando de entregar as mensagens, com medo das pessoas deixar os templos e ir embora. Estão mais preocupados com aquilo que rende do que com as pessoas. É necessário ter renda? É bíblico? Mas isso não é o principal objetivo da igreja terrena. O principal motivo da igreja terrena não é adquirir bens, nem adquirir riquezas. O principal propósito de Cristo é levar o Evangelho a toda criatura. E se o Evangelho é pregado, tem que ser falado como ele é. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Não sou eu, mas é a Bíblia que está dizendo que há uma condenação para o homem. As pessoas não querem mais dizer para outro: se ele não se converter, ele vai para o inferno. Muitas pessoas não querem mais ouvir isso. A falta de dizer a verdadeira palavra está fazendo com que as pessoas confundem as coisas. Hoje, se você vê um celular de uma pessoa não evangélica, está cheio de hinos, cheio de pregação. Ele louva a Deus em qualquer lugar, dentro de ônibus, de praça, em qualquer lugar que ele vai, está bêbado, mas está louvando a Deus os hinos, confundindo as coisas. Achando que Bíblia, palavra de Deus, é história de carochinha, e não é. A Bíblia é a verdade. E se Jesus manda os discípulos pregar o Evangelho a toda criatura, é porque ele sabe que criatura não entra no reino do céu. Para entrar no reino do céu tem que ser filho, e para ser filho tem que crer no unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus se preocupa com o ser humano. Apesar que muitos líderes hoje não se preocupam mais. Se foi. Se não foi, problema. Adoeceu, problema. Está com necessidade, problema. Estão mais preocupados com aquilo que está rendendo do que propriamente com as vidas humanas. Mas a maior preocupação de Jesus, é por isso que eu estou aqui nesta tarde. É por isso que eu estou aqui. É porque Jesus disse assim: Orlando, ide, pregue o Evangelho a toda criatura, para a criatura deixar de ser criatura, se converter nos seus maus caminhos, para ser considerado filho. Porque para herdar o reino do céu tem que ser filho. Criatura não herda. A maior preocupação de Jesus é mostrar para o homem que o homem precisa crer em Jesus. O homem precisa se converter nos seus maus caminhos, deixar a prática do pecado e procurar viver uma vida santa, uma vida regrada, uma vida com Deus. E uma vida com Deus requer renúncia. Uma vida com Deus requer renúncia deste mundo. Este mundo não serve, este mundo não é nosso. Nós não somos daqui, nós somos do reino de Deus. A preocupação de Jesus em dizer
Vai, mostre para eles. Mostre para aquelas pessoas que é necessário que eles mudem as suas atitudes. Pregue meu evangelho a toda criatura, está dizendo a todo ser humano. Todo ser humano precisa ouvir a verdadeira mensagem de Cristo. Gente, povo, escuta o que eu estou falando. Assim como existe a eternidade com Deus, existe o inferno, a eternidade com Satanás. Não estou mandando ninguém para lá que eu não tenho carta, não tenho alforria para isso, não. Eu não tenho este poder para fazer isso, não. Mas eu tenho o poder de Deus na mão, a Bíblia Sagrada para alertar que o ser humano é criatura, e criatura não entra no reino de Deus, só entra no reino de Deus quem é filho. E para ser filho é necessário crer no Filho de Deus. Ah, irmão, eu creio, por que você não deixa bebida? Ah, irmão, eu creio, por que você não deixa traição? Ah, irmão, eu creio, por que você não deixa de mentir? Ah, irmão, eu creio, por que você não para de trair? Se você crê em Jesus, é mudança, é fazer a sua vida uma nova criatura. Se você crê em Jesus, então mude. Não continue na prática. Deixe as práticas do pecado, porque isso é prática mundana, e mundo não entra no reino do céu. Meus queridos, a maior preocupação de Deus é por levar a sua palavra. Só que hoje, felizmente, muitos estão confundindo as coisas, estão mais preocupados, estão mais interessados naquilo que eu tenho, daquilo que eu posso dar, ou daquilo que eu posso oferecer. Mas Jesus está preocupado com aquelas pessoas que são chamadas criaturas, que têm que voltar a Deus para serem chamados filhos. É por isso que João escreve: Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quando receberam, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Ai, irmão, eu não gosto de ouvir esta palavra inferno, porque eu fico com medo. Ai, irmão, eu não posso ouvir essa palavra, porque eu fico logo preocupado. Ai, irmão, eu não posso ouvir esta palavra, porque eu fico nervoso. Ai, não posso ouvir esta palavra inferno, porque eu já me preocupo, porque eu traio, porque eu minto, porque eu roubo, porque eu bebo, porque eu fumo. É por isso que você se preocupa, é com medo. Jesus disse: temei ao Senhor. Temer é respeitar a Deus, respeitar os estatutos de Deus. É necessário renúncia, é necessário abandono daquilo que é impuro diante dos olhos de Deus. É por isso que Jesus se preocupou em mandar discípulos, mandar pessoas para levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que são criaturas, para se transformarem e serem chamados filhos de Deus. Devemos ser filhos. Se quisermos habitar no reino de Deus, é necessário sermos filhos, porque criatura não dá. A criatura é terrena. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Marcos registra a fala de Jesus. Para concluir esta mensagem nesta tarde, eu quero concluir recitando novamente a preocupação de Jesus. Não é com aquilo que eles tinham, não era com o bom salário deles, não era se eles eram reis, não era se eles eram políticos, não era se eles eram bem-sucedidos, se eles eram os senhores feudais da época, se eram os senhores do engenho. Não é isso. A preocupação de Jesus é com a alma do ser humano, é com aquele que vai perecer, é com aquilo que vai viver a eternidade, porque carne e terra come. Agora a alma, ela vive eternamente. Ou ela vive com Deus, ou ela vive sem Deus. É por isso que Jesus, a preocupação é de pregar o Evangelho.
Não interessa a tua situação social. O que importa é que Jesus te ama e sabe que você tem uma alma. Ele se preocupa porque você é criatura. É por isso que ele manda. No versículo de número 15, é o texto inicial da pregação. E eu quero concluir dizendo, Jesus foi que falou, pregai o evangelho a toda criatura, ide. Muitos cristãos covardes, medrosos, é verdade, covardes, medrosos, se escondem para não pregar o evangelho, porque não tem conduta, não tem vida, não tem exemplo, vive uma vida suja, pecaminosa, escondida nos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus não está. É por isso que você se acovarda, porque a palavra de Deus, Jesus nos manda pregar a toda criatura. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que eu estou aqui, pregando a palavra de Deus, dizendo que o céu existe e o inferno também, dizendo que a criatura não entra no reino do céu, só entra no reino do céu aquele que é filho, dizendo que assim como existe o céu, existe o inferno, assim como existe a eternidade com Deus, existe a eternidade sem Deus. E essa eternidade sem Deus, eu vou dizer bem claro e alto som, a eternidade sem Deus é a eternidade no inferno, fruto do Satanás e dos seus demônios. Mas ainda há esperança, ainda há escape, ainda há tempo de você deixar de ser criatura e se converter dos seus maus caminhos e seja chamado filhos. És criatura? Te converte a Jesus, passa a ser filho para herdar no reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos ser filhos de Deus, porque creio no seu nome. Glória a Deus por isso. Eu quero fazer uma oração. Se você que está me ouvindo, eu sei que às vezes perturba, para quem não gosta, principalmente quando você está no seu programa televisivo, eu sei, desculpe por isso, mas a verdade ela tem que ser anunciada a tempo e fora de tempo. Eu quero fazer uma oração por você, se você crê nesta palavra. Se você se acha criatura, quer se converter a Jesus agora e quer ser chamado de filhos, ore comigo. Senhor meu Deus, eu entrego nas tuas mãos agora minha alma. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu sou um pecador. Eu sou criatura, mas eu quero ser chamado agora de filho. Escreve meu nome no livro da vida, porque se o Senhor voltar hoje, eu quero ser chamado pelo meu nome. Pai querido, em nome de Jesus, se alguém recitou, se alguém repetiu, se alguém citou estas falas, Pai, escreve o seu nome mesmo, Jesus, no livro da vida, para a glória do teu nome. Guarde e protege, livra do mal, em nome de Jesus. Pai, tome nas tuas mãos a todos que fizeram esta oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Já encerrada esta mensagem aqui neste local, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe.